Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de setembro. Ministro Dias Toffoli dá 48 horas para que o Ministério da Educação preste informações sobre inscrições do Enem. Partido Rede Sustentabilidade e ONG Educafro alegam que o governo não cumpriu a decisão do Supremo que determinou a reabertura dos pedidos de isenção do exame a todos que têm direito ao benefício. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Supremo Tribunal Federal decide que norma que veta dirigentes sindicais na direção de agências reguladoras é válida. Liminar proíbe visitas de pai que não quer se vacinar contra a Covid-19. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial militar denunciado por esquema criminoso no transporte do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu hoje prazo de 48 horas para que o Ministério da Educação se manifeste sobre a reabertura do prazo para o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Dias Toffoli quer uma resposta do MEC sobre os questionamentos feitos pelo partido Rede e pela ONG Educafro no último dia 16. Ambos afirmam que o Ministério da Educação não cumpriu a ordem do Supremo para reabrir integralmente a inscrição de isentos para o Enem 2021. No começo do mês, o STF decidiu pela reabertura do prazo, sem a necessidade dos estudantes de baixa renda apresentarem justificativa da ausência da prova no ano passado. Devido à pandemia, muitos não compareceram. O partido e a ONG sustentam que o governo restringiu a medida e não divulgou de forma adequada a reabertura do prazo. Dessa forma, alertam que muitas pessoas serão excluídas e não poderão pedir a isenção da taxa. A prova do Enem 2021 está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. Após determinação do ministro Gilmar Mendes, o governo federal enviou ao Supremo esclarecimentos sobre o orçamento destinado à realização do censo demográfico em 2022. As informações foram solicitadas após o governo do Maranhão alegar que a União estaria descumprindo a decisão do plenário do Supremo, que determinou que fossem adotadas todas as medidas necessárias para que a pesquisa seja feita no próximo ano. Segundo a Advocacia Geral da União, a nota técnica do IBGE que embasa a petição maranhense não é suficiente para comprovar que a verba prevista de 2 bilhões de reais seja insuficiente. Segundo o governo, o montante é expressivo e o orçamento do ano que vem ainda pode sofrer alterações enquanto tramita no Congresso. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que norma que exclui dirigentes sindicais da direção de agências reguladoras é válida. Quem traz os detalhes dessa decisão é a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. E os ministros em julgamento realizado no plenário virtual, por unanimidade, acompanharam o relator ministro Edson Fachin para julgar improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, em face da legislação que regulamenta a gestão de recursos humanos junto às agências reguladoras. Esta é uma lei do ano de 2000, mas que teve alteração no ano de 2019 e que trouxe a restrição que se considerava inconstitucional pela autora, no sentido de vedar a indicação para o conselho diretor ou para a diretoria colegiada dessas agências reguladoras, pessoa que exerça cargo junto à organização sindical ou de membros do conselho diretor ou da diretoria de associações regionais ou nacionais que representem interesses patronais ou trabalhistas ligados a essa atividade reguladora junto à agência respectiva. Segundo a CNT, a vedação estabelecida cria uma discriminação à atividade sindical porque traria uma presunção de que essa atividade, as pessoas que atuam na atividade sindical teriam interesses escusos e que ainda poderiam causar algum prejuízo ou dano às agências reguladoras e que por isso deveria ser declarada inconstitucional para afastar a proibição de indicação dessas pessoas. Mas o relator, ministro Edson Fachin, entendeu que as decisões dessas agências reguladoras e desse conselho diretor ou diretoria colegiada devem ser imparciais e, portanto, não podem sofrer qualquer tipo de influência de natureza política, social e econômica
pela própria razão de ser da agência reguladora. E disse ainda que o preenchimento de cargos públicos, quando houver uma discriminação justificável e prevista em lei, não deve ser declarada inconstitucional, como de fato nessa legislação não haveria qualquer vício de inconstitucionalidade a ser declarada. E por unanimidade, como eu disse, os ministros acompanharam o voto do relator ministro Edson Fachin, julgaram improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade e mantiveram as restrições estabelecidas pela legislação de 2019. Outras decisões do plenário virtual e do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve prisão de policial militar denunciado por esquema criminoso no transporte do Rio de Janeiro. A relatora ministra Laurita Vaz denegou habeas corpus para um policial militar denunciado por integrar o comando de uma organização criminosa e por praticar crime contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. O policial receberia dinheiro de empresas de transporte coletivo para que seus veículos não fossem fiscalizados. Após a denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos acusados. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas teve o pedido denegado. No STJ, a defesa alegou a falta de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos teriam ocorrido de 2018 a abril de 2019, enquanto o decreto prisional é de abril de 2020. Além disso, sustentam não haver motivação adequada, nem terem sido atendidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no Código de Processo Penal Militar. De acordo com a defesa, os valores que o policial recebeu foram produtos de uma doação voluntária. Segundo a ministra Laurita Vaz, a jurisprudência do STJ não permite a discussão aprofundada sobre provas em habeas corpus, o que seria indispensável para analisar os argumentos da defesa quanto à inocência do réu. A relatora destacou ainda que a alegação de ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva também não pode ser examinada pelo STJ, pois configuraria supressão de instância, já que a tese não foi discutida pelo Tribunal Fluminense. Quanto às demais questões levantadas pela defesa, a relatora afirmou que as razões das instâncias de origem para a decretação da prisão preventiva foram bem fundamentadas na necessidade de manter a ordem pública, considerando a gravidade do delito. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal denunciou 9 pessoas à Justiça Federal. Todas são acusadas de peculato em caso de suspeita de desvio de recursos federais em convênios firmados entre o Ministério do Turismo e o SESI com entidades sem fins lucrativos. Os denunciados são acusados de desviar cerca de 3,5 milhões de reais do projeto Relix Pernambuco 2017. Entre os acusados do crime de peculato estão o diretor do Departamento Nacional do SESI e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. A nova denúncia é a 4ª oferecida pelo Ministério Público Federal no curso da Operação Fantoche, deflagrada em fevereiro de 2019. As investigações indicaram o uso de empresas de fachada e pagamentos por serviços não realizados para desvio da verba federal. Em caso de condenação, a pena para cada um dos denunciados pode chegar a 12 anos de reclusão, podendo ser maior devido à prática continuada, além do pagamento de multa. Na denúncia, o MPF pede ainda que a Justiça Federal decrete a perda de eventual cargo ou função pública exercida pelos acusados, bem como a perda de bens acrescidos ao patrimônio em decorrência da prática criminosa e a reparação dos danos causados aos cofres públicos. Justiça de São Paulo nega a indenização a homem impedido de entrar em estabelecimento por não usar máscara adequada. Depois do intervalo. Tudo na vida precisa de um norte, e com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. No Rio Grande do Sul, um pai foi proibido de visitar a filha porque não se vacinou contra a Covid-19. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. O
O homem tem a guarda compartilhada da filha de 1 ano de idade que mora com a mãe. Há 2 meses, ele contraiu a Covid-19 e transmitiu o vírus para a criança. Depois, voltou a conviver com a menina e disse que não iria se vacinar. A mãe procurou então a Defensoria Pública, que entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão das visitas até que o homem tome as 2 doses da vacina. A Vara de Família de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, concedeu a liminar. O juiz disse que os pais devem tomar as medidas necessárias para proteger as crianças que, neste momento, não estão sendo imunizadas no país. Para a Defensoria Pública, a necessidade de seguir as regras de prevenção e propagação da doença vai além do interesse individual. Justiça de São Paulo decide que o homem impedido de entrar em estabelecimento por não usar máscara adequada não será indenizado. O caso aconteceu em São José dos Campos. O homem foi impedido de entrar em um estabelecimento por estar usando bandana em vez de máscara facial, conforme exigência estadual e municipal. Ele argumentou que usava o modelo por conta de doença que dificulta sua respiração, mas continuou barrado. O homem, então, entrou na justiça, alegando constrangimento e humilhação, mas teve o pedido negado e acabou recorrendo novamente, pedindo danos morais. A 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve por unanimidade a decisão do juiz Daniel Toscano, da 8ª Vara Civil de São José dos Campos. Para o desembargador LG da Costa Wagner, relator da apelação, o estabelecimento estava agindo de acordo com as regras sanitárias, que inclusive estipulam multas para quem descumprir o decreto. Desta forma, de acordo com o magistrado, atender ao pedido, além de banalizar o instituto do dano moral, seria permitir o enriquecimento ilícito. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível uso capião em loteamento de região administrativa de Brasília. Em julgamento de recurso especial repetitivo, tema 1025, o colegiado do STJ confirmou que é cabível, por uso capião, a compra de imóveis particulares sem registro no setor tradicional de Planaltina, Distrito Federal. Os imóveis em discussão estão situados em um loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela administração do DF. Com a decisão da Corte, poderão voltar a tramitar os processos pendentes relativos ao tema que haviam sido suspensos por determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. A tese jurídica fixada no acórdão do TJDFT e mantida pelo STJ é a seguinte: é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina DF por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. O recurso especial julgado pela segunda sessão foi interposto contra julgamento de mérito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em incidente de resolução de demandas repetitivas. A proposta de IRDR foi apresentada pelo juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF por conta das centenas de ações de uso capião ajuizadas por moradores do setor tradicional de Planaltina. Segundo o magistrado, essas ações não estariam recebendo interpretação uniforme pela Justiça do DF. Após o tribunal local entender ser cabível a aquisição por uso capião de imóveis particulares situados naquela região, o Ministério Público do DF apresentou recurso especial ao STJ, alegando que a falta de regularização do loteamento é empecilho ao reconhecimento da uso capião, pois a sentença, mesmo que favorável, não poderá ser levada a registro no cartório de imóveis. Ao negar provimento ao recurso especial, o ministro relator Moura Ribeiro apontou que não há como negar o direito a uso capião sob o pretexto de que o imóvel está inserido em área irregular, porque o direito de propriedade declarado pela sentença não se confunde com a certificação e a publicidade que emergem do registro ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito. O relator destacou ainda que o reconhecimento da uso capião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou as eleições na Rússia. Elas ocorreram durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, para eleger 450 integrantes da Duma, que equivale à Câmara dos Deputados brasileira. Ele também conversou com autoridades do governo russo e participou de uma reunião com o setor responsável pelo voto online no país. E no próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cria programa de gestão da memória do Poder Judiciário do Estado. Voltamos já. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento dispensa a necessidade de outra ação judicial para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel. Entenda o caso na reportagem de Damares Bubães. Alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia até agora, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou simultânea, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel. Para o colegiado, isso seria contrário ao texto legal e aos princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações de negócio. O caso analisado tratou de uma fazenda que foi vendida em 7 prestações e entregue ao comprador logo depois do pagamento da primeira delas. Diante do não pagamento das outras parcelas, a vendedora notificou extrajudicialmente o comprador, com base no contrato, que tinha cláusula resolutória expressa, e promoveu a resolução contratual. A reintegração de posse do imóvel à vendedora foi concedida e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul considerou desnecessário o ajuizamento de ação de resolução contratual diante da existência de cláusula resolutória automática para o caso de falta de pagamento. No recurso ao STJ, o comprador questionou a reintegração de posse sem pedido judicial de rescisão do contrato. A quarta turma do STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial do devedor, mantendo o acórdão do TJ estadual. O relator, ministro Marco Buzzi, observou que, embora o artigo 474 do Código Civil dispense a via judicial quando existe a cláusula resolutiva expressa, o STJ considerava imprescindível a prévia manifestação judicial para que fosse consumada a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel. O ministro destacou que a solução proposta considera a necessidade de desjudicialização e simplificação de formas e ritos. Por fim, de acordo com Marco Buzzi, nada impede a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compra e venda de imóveis após a notificação do comprador inadimplente e decorrido o prazo sem a quitação da dívida. A partir daí, o vendedor pode exercer o direito concedido pela cláusula resolutiva para a resolução do negócio de forma extrajudicial. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o imposto de renda não incide sobre verbas trabalhistas recebidas por força de decisão judicial. A sétima turma do TRF1 negou recurso da União contra a decisão no sentido de que o cálculo do imposto de renda deve respeitar o critério da competência, observando a renda recebida mês a mês, mesmo quando incidir sobre verbas trabalhistas recebidas por determinação judicial. E questionou ainda a não incidência do tributo sobre os juros de mora legais recebidos. Em primeira instância, a União foi condenada a restituir ao autor os valores calculados a maior, bem como o que foi retido a título de imposto de renda sobre juros moratórios. A União sustenta que a incidência do tributo sobre os juros de mora, bem como a fórmula de cálculo, estavam em conformidade com a legislação e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Para a Fazenda, o imposto de renda a ser restituído deveria incidir sobre os valores recebidos de forma acumulada. A relatora do recurso, juíza federal convocada Luciana Pinheiro Costa, explicou que, ao analisar esse tema,
o STF entendeu que não se aplica imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, ainda que reconhecidos em reclamatórias trabalhistas. Segundo a magistrada, o Supremo e o STJ firmaram o entendimento também pela ilegitimidade da cobrança sobre o montante global dos rendimentos pagos acumuladamente, devendo o cálculo ser feito conforme tabelas e alíquotas vigentes ao tempo em que deveriam ter sido pagas as quantias. Com o objetivo de preservar o patrimônio cultural do Judiciário Gaúcho, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul instituiu o Programa de Gestão da Memória do Poder Judiciário do Estado. O programa foi estabelecido por meio do Ato 44/2021, que visa implementar, além da proteção e preservação do patrimônio cultural do Poder Judiciário, a valorização, divulgação e acesso ao Tribunal de Justiça. Hoje, o memorial é dirigido pelo desembargador José Carlos Teixeira Giorges, designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. O magistrado foi um grande conselheiro para a equipe, orientando na estruturação e finalização da minuta. A imagem que todos nós temos de um tribunal, além da função jurisdicional, que na realidade é a principal atividade do tribunal, sabemos que existe por trás, entre os seus órgãos, um grande arquivo contendo todos os processos antigos e novos, e também uma biblioteca sempre expressiva, formada por obras raras, por autores reconhecidos, né? Por novidades, inclusive, que tratam do direito. E hoje, quando nós examinamos um processo, nós conseguimos divisar, através do processo, além da controvérsia de que ele trata, além da discussão de que ele trata, nós conseguimos vislumbrar por trás dele uma personagem, uma pessoa, o réu, o autor, o demandado, que tem uma história, que tem uma pretensão, que tem um direito que está buscando. O foco do programa será no aperfeiçoamento das ações do Memorial do Judiciário Gaúcho, que foi criado em 1998. A ideia é que o museu passe a ser referência no campo da pesquisa e preservação da história do Judiciário. Nós temos diversos setores do Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, que são guardiões de informações e da memória do Poder Judiciário. Nós temos o Memorial do Judiciário, temos o Arquivo Judiciário, temos a Biblioteca, o Departamento de Arquivos, Corregedoria. Todos esses setores são guardiões de informações da memória do Poder Judiciário. E unificar todos esses setores numa comissão em que vai gerir, vai planejar ações para a memória do Poder Judiciário, ficar mais acessível à comunidade, é a melhor notícia que a gente poderia receber. As ações desenvolvidas para preservar e garantir o acesso à história e memória da Justiça no Estado estão reunidas no site do Tribunal de Justiça. No espaço é possível acessar documentos, publicações, imagens, fotos e vídeos. Conheça o portal e faça um tour virtual pelas galerias e documentos históricos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.